Olá, alunos e alunas e quem quer que esteja assistindo esta aula. É o último conteúdo do ano de 2022, do segundo ano do ensino médio em História, a crise do Império Brasileiro, ou fim do Império Brasileiro. Esta aula não pôde ser dada em sala porque, enfim, houve muitos feriados e o final do ano letivo ficou muito corrido. Mas eu havia prometido que as aulas ficariam disponíveis para que os alunos e alunas que quisessem possam assistir e ter a continuidade para o terceiro ano sem que eles fiquem com uma lacuna na cabeça. Muito bem. Quando a gente fala de crise do Império, ou de fim do Império, a gente tem que elencar algumas questões que contribuíram para que o sentimento republicano, pelo menos entre as elites, ou alguns setores das elites, se tornasse mais evidente e mais viável. A crise do Império ela começa num momento de vitória, que é o fim da Guerra do Paraguai. Então o Brasil sai vitorioso, mas o Brasil vitorioso ele tem questões que não eram tão evidentes quando o conflito começou em 1864. Então alguns fatores que juntos contribuíram para que o Brasil se tornasse uma república. E esta aula está sendo gravada no dia 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República. Então, o primeiro dele, o fortalecimento do Exército, e todos eles a gente vai destrinchar depois. Depois, a fundação do Partido Republicano, e a gente vai ter o Partido Republicano sendo desenhado no Rio de Janeiro, mas o Partido Republicano de verdade vai ser fundado em São Paulo. A questão religiosa, a questão militar, a difusão das ideias positivistas, principalmente dentro do Exército, a estranheza de um regime monárquico nas Américas, e um dos republicanos vai até dizer, sejamos americanos, ou seja, que a monarquia era um regime estranho, porque toda a América era republicana, liderada por um modelo de república que eles consideravam ideal, que eram os Estados Unidos da América, e depois, com a estabilização política da Argentina, a Argentina também sendo considerada como um outro modelo a ser seguido ao lado do Brasil, e o Brasil era a única monarquia da região. A questão da abolição, que a gente já tratou na aula anterior, vai aparecer um card, caso você não tenha assistido e queira assistir, e a questão também da sucessão do trono, agravada pela doença de Dom Pedro II, pelo fato de ele estar idoso, embora ele não fosse tão idoso, mas ele aparentava ter mais idade, a saúde do imperador ela vinha decaindo nos últimos anos, lá antes da proclamação da República. Então, primeiro ponto, fortalecimento do Exército Brasileiro. É a Guerra do Paraguai que o Exército vai assumir o seu aspecto organizado, disciplinado, e também vai voltar da guerra com o orgulho de ter levado o Brasil à vitória. Questões que vão aparecer logo de imediato, elas estão ligadas à própria abolição. Muitos soldados eram antigos escravizados que ganharam sua liberdade no conflito, eles voltam livres para casa e os seus parentes continuam na condição de escravidão. Esta charge que está aqui, os slides vão ficar disponíveis, claro, ela mostra o desespero de um soldado negro, volta da Guerra do Paraguai e vê um dos seus parentes sendo açoitado. Então, esse tema vai ser um tema recorrente nas críticas à escravidão no Brasil. O Exército também não vai aceitar o rebaixamento que alguns setores políticos brasileiros vão tentar fazer com a instituição quando terminar a guerra. Ou seja, o Exército deve voltar a fazer papel de capitão do mato. O Exército deve assumir um papel secundário em relação em relação à Guarda Nacional. A questão da presença dos homens negros no Exército vai fazer com que a composição da própria instituição ela se modifique. Então, o exército que foi para a Guerra do Paraguai era muito menos negro do que o exército que voltou. E esses praças, esses oficiais de baixo escalão, negros ou mesmo os brancos que lutaram junto com esses negros na guerra, eles normalmente vão tender a se posicionar de forma crítica em relação à escravidão.
De qualquer forma, né, há essa questão da Guarda Nacional. Então, a Guarda Nacional ela foi criada em 1831. Em 1850, ela deixa de estar subordinada, né, aos poderes locais somente, vai passar a ser subordinada ao ministro da Justiça e aos presidentes de província. Né. Ao mesmo tempo, ela foi se tornando mais elitizada, né, porque se subiu a renda necessária para que você entrasse para a Guarda Nacional, então, uma elevação de renda. Tá? A Guarda Nacional, em 1873, né, então pós-Guerra do Paraguai, ela vai sofrer uma nova reforma, né, e vai dizer que ela só pode ser acionada em duas situações, ou para controlar rebeliões, que era uma das funções da Guarda Nacional, ou ser acionada em caso de guerra com outra nação, ou seja, ela seria um acréscimo ao exército, né, que seria o exército, ela era chamada de exército de segunda linha. Né, e ela perde esse papel de polícia. Então, assim, a Guarda Nacional ela se torna cada vez mais elitizada, então a sua composição ela é cada vez menos popular, ainda que os coronéis pudessem dar um jeitinho para que os seus dependentes, né, pudessem entrar na Guarda Nacional, falsificando a renda, ou o que quer que seja. Em contraste com o Exército, a Guarda Nacional é uma tropa de elite, pensando em termos econômicos, enquanto o Exército representaria de forma mais abrangente a nação. Bem, o segundo ponto seria a questão, né, do Partido Republicano. Nós temos dois momentos aí. Né? Nós temos o Manifesto Republicano de 1870, então veja, ano do fim da Guerra do Paraguai. Ele é redigido pelos dissidentes do Partido Liberal do Rio de Janeiro, então é uma ala bem mais radical, né, dentro do que vão ser os republicanos. Então, Quintino Bocaiúva e Joaquim Saldanha vão redigir este manifesto. A partir daí, nós vamos ter a multiplicação dos clubes, né, republicanos pelo país. Não havia antes? Havia, né, mas agora a coisa se torna mais visível. O partido mesmo só vai ser fundado em 1873, mas ele já tem uma característica importante: ele não é fundado como Partido Republicano, ele é fundado como Partido Republicano Paulista, PRP. Guardem isso para o terceiro ano, porque os partidos, durante a Primeira República, eles são regionais, são raros os partidos nacionais e eles normalmente não vão ter a penetração dos partidos regionais. Tá? E o Partido Republicano Paulista vai ser o partido mais importante durante toda a República Velha, ou seja, 1889, 1830. Tá? E serão eleitos, né, os representantes desse Partido Republicano, e Dom Pedro II vai abrir mão, né, que os republicanos jurem fidelidade à pessoa do imperador, ou seja, eles faziam todos os outros juramentos, mas não juravam fidelidade ao imperador porque eles eram republicanos. Então, assim, a maioria, né, dos republicanos que vão assinar o manifesto são membros das camadas médias urbanas. E a gente pode ver duas figuras que vão ter um papel importante, inclusive na proclamação da República. O Silvar Jardim, mas principalmente o Lopes Trovão, que vai ser o sujeito que vai desenhar a primeira bandeira da República. Tá? Agora, os fundadores do Partido Republicano, eles eram, em sua maioria, grandes latifundiários e defensores das ideias federalistas, que a gente já sabe que são as ideias de autonomia para as províncias. Tá? Então, a primeira convenção do Partido Republicano foi realizada na cidade de Itu, pensando aí que já é Partido Republicano Paulista, em 18 de abril de 1873. Então, o manifesto é de 1870, ele vai ser assinado e redigido principalmente por gente do Rio de Janeiro, que era a ala mais radical do Partido Liberal. E o Partido Republicano mesmo vai ser fundado em São Paulo, inclusive com a participação de gente do Partido Conservador, era minoria, claro, mas que vão migrar para esse novo partido. Então, nós temos 133 convencionais, 78 eram cafeicultores, 55 de outras profissões, e representando aí as mais variadas regiões
da província de São Paulo. Aqui, né, essa ilustração, ela é da revolta dos vinténs. Então, os republicanos, eles tinham muitos jornais. Esses jornais, eles vão fazer campanha muito grande contra a monarquia, contra a figura do imperador, e eu já falei várias vezes, né, em sala, talvez até na aula, em aulas que eu já tenha gravado e colocado aqui, que durante o Segundo Império, a imprensa tinha grande liberdade, as intervenções na imprensa eram raríssimas e elas foram muito mais frequentes durante o final do Império por conta da questão da abolição e da questão militar. Mas aí a gente vai falar mais daqui a pouquinho. E os republicanos do Rio de Janeiro também faziam comícios e agitações. Uma delas foi a Revolta dos Vinténs. Motivo da Revolta dos Vinténs, aumento da passagem do bonde. E aí o povo foi para a porta da Quinta da Boa Vista, né, que era a residência do imperador, liderado pelo Lopes Trovão, esse republicano, né, que vai ter um papel importante na proclamação da República. E eles exigiam, né, os que estavam mobilizados lá em protesto contra o aumento, que o imperador viesse conversar com eles. A polícia é chamada, não dá conta, o exército é chamado, e aí você tem um confronto de rua com mortos e feridos. E o imperador veio a público lamentar o que tinha acontecido, porque nunca no seu governo a polícia e o exército tinham sido usadas para atacar o povo na rua, nessas situações. A gente não está falando de revolta regencial, não está falando da Farroupilha, não está falando de revolta de escravizados. Tá? A gente está falando de manifestações civis, né? É disso que se está falando. E aí, como desdobramento da revolta dos vinténs, a queda do gabinete vai ser trocado por outro e o preço vai voltar a ser o mesmo antes do aumento. Mas isso fica aí como uma marca também de como setores republicanos conseguiam agitar as massas, né? E aí, né, talvez alguns estejam pensando, porque com as turmas do itinerário universitário a gente falou da revolta da vacina, de como você vai ter essas mobilizações ainda no início do século XX, e a revolta da vacina é um exemplo disso, de como setores republicanos conseguiam colocar, né, o povo na rua ou estimular problemas, né, que eram existentes, que eram reais e concretos, e transformar isso em manifestação política também. Vamos para a parte casos de família, né, da nossa aula, a crise de sucessão. Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina tiveram 4 crianças. Os 2 meninos morreram muito cedo, antes dos 2 anos, por volta dos 2 anos, e sobraram 2 meninas, Princesa Isabel, Princesa Leopoldina. Desde o início, né, do reinado de Dom Pedro II, então, se sabia que a Princesa Isabel era herdeira. Dom Pedro II se preocupou em dar uma educação muito completa para as suas filhas, ensinou, né, elas foram ensinadas aquilo que era considerado feminino na educação da sua classe social, mas também elas tiveram aulas de tudo aquilo que poderia ajudá-las a governar. Elas se casaram no final da adolescência, a Leopoldina com o Duque de Saxe e a Princesa Isabel com o Conde de. Bem, a Princesa Leopoldina teve 4 meninos em rápida sucessão e morreu muito jovem em 1871. E a Princesa Isabel permaneceu anos e anos e anos sem conseguir ter nenhuma criança. Quando morre a Princesa Leopoldina, Dom Pedro II ele vai tomar para si, não é tomar a força não, tá? Que fique claro, toma para si os 2 netos mais velhos, porque eles eram herdeiros do trono do Brasil. Mesmo, né, que tivesse a expectativa da Princesa Isabel ainda ter filhos, aqueles meninos deveriam ser educados para serem príncipes do Brasil. Então 2 ficam com o pai na Áustria e 2 meninos são educados no Brasil. E o príncipe Pedro Augusto, que era o mais velho, ele vai, durante um tempo grande da sua infância, ser considerado o herdeiro do trono, né, já que muita gente não acreditava que a Princesa Isabel fosse ter filhos. E muitos, mesmo depois que a Princesa Isabel tem seus filhos, continuam vendo esse jovem como o preferido para suceder o avô, né, inclusive passando à frente dos primos. Mas a partir de 1875, a Princesa Isabel tem 3 meninos em rápida sucessão. Então vocês imaginem a cabeça desse neto mais velho,
educado com todo o esmero por Dom Pedro II para ser o herdeiro, de repente ele é deslocado. E não é deslocado uma vez, né? Ele vai ser deslocado lá, ele era o, sei lá, o segundo na linha de sucessão, e agora ele vai ser o quinto na linha de sucessão. Muito bem. Ainda assim, a princesa Isabel era rejeitada por algumas questões. A primeira delas a gente não pode deixar de citar pelo fato de ela ser uma mulher. Havia outras monarcas no mundo, a rainha Vitória era a mais importante governante daquele momento, porém, né, muita gente acreditava que uma mulher, mesmo em um regime parlamentarista, não tinha condições de assumir. Então, havia aqueles que eram contra por isso mesmo. Havia aqueles que eram contra um governo da princesa Isabel, porque a princesa Isabel era extremamente católica, tá? E, juntando com esse fato de ser mulher, havia setores políticos da política brasileira, e aí teremos a crise com a maçonaria daqui a pouco, que acreditavam, né, que a princesa Isabel governando o Brasil poderia resultar em intervenções da Santa Sé, do Vaticano no Brasil. Então isso não seria bom. Um terceiro motivo era o marido. Né? Sendo ela mulher, ela devia obediência ao marido. O marido era um príncipe estrangeiro, o Conde D, e o Conde D nunca foi popular, né, no Brasil. Alguns o julgavam antipático. Na verdade, né, ele era surdo e ele tinha problemas auditivos já muito jovem quando ele casou, por conta da guerra, né, ele vai ter lesões auditivas e aquilo vai piorando com a idade. Então muita gente achava que ele era antipático quando muito provavelmente ele não estava conseguindo ouvir adequadamente o que as pessoas estavam falando, tá? E ele vai ser muito atacado pelos jornais republicanos, acusado de uma série de coisas, desde fazer massacre de crianças. Lembrem lá da Guerra do Paraguai, vai aparecer um card aí também para aula sobre Guerra do Paraguai, né, a Batalha de Acosta Nu, até acusações do tipo de que ele seria dono de cortiços no centro do Rio de Janeiro. Essa história, ela tá ligada, inclusive, lá está entrelaçada com a própria história do romance O Cortiço, que vocês tiveram que ler, porque é parte, ou pelo menos, né, ouviram falar dele, porque também é conteúdo do segundo ano. Então o Conde D era muito atacado, e a princesa Isabel terminava, de uma certa maneira, tendo contra ela alguns fatores, né, que vão prejudicar, inclusive, a manutenção do império. Muito bem. Dentro ainda dessa situação, né, apesar da princesa Isabel ter sido regente durante 3 vezes no governo do seu pai, via de regra, Dom Pedro II a mantinha afastada dos assuntos de governo. Também não era o único monarca a fazer isso. A rainha Vitória fez isso com seu filho, né, que depois vai ser Eduardo VII. Mas, assim, isso não é uma boa escolha, né, porque o herdeiro ele tem que estar inteirado daquilo, de como funciona a governança. Precisa conhecer as facções políticas. Então a princesa Isabel, ela assumia as regências, mas ela tinha pouca familiaridade ou pouca ingerência sobre os assuntos de Estado. Fora isso, o próprio Dom Pedro II elogiou a República, dizendo que era o melhor sistema de governo, tá? E a Lei Áurea, ela vem quase que como uma pá de cal, né, sobre o que seria o terceiro reinado, tá? Porque tira do imperador, ou tira da monarquia, o apoio daqueles fazendeiros que, com a Lei Áurea, perderam boa parte do seu patrimônio, que eram escravos. E aí a gente pensa nos fazendeiros de São Paulo, que são o núcleo do Partido Republicano. Ora, se eles já têm, né, já são economicamente o setor mais importante do Brasil, por que eles não podem ocupar o governo também diretamente? Então, tudo isso vai pesar contra a princesa Isabel. Questão religiosa, 1872, 1875. O Brasil imperial, a gente já viu isso, tinha religião oficial, mas tinha dentro, né, até de uma forma muito moderna para a época, liberdade religiosa, né? A gente já até discutiu sobre isso. Você não precisava ser católico
podia ter a sua fé, embora não ser católico te trouxesse uma série de desvantagens. Mas a situação, né, a relação igreja e Estado, ela era uma relação em que o Estado, ou seja, o imperador, tinha a última palavra sobre tudo aquilo que a Igreja Católica quisesse ordenar para o Brasil. Isso fazia parte do padroado, né, que foi algo herdado pelos imperadores brasileiros, de uma concessão feita pelo Vaticano, pelo Papa, aos reis de Espanha e Portugal, mas que também obrigava, né, o governo do Brasil a custear boa parte, né, das despesas da Igreja Católica, inclusive a remuneração dos seus prelados. Mas eis que naquele momento nós temos, né, o Papa Pio IX, que a gente já falou dele quando falou da unificação italiana. Ele é um Papa central no século XIX, porque ele é o Papa que vai conseguir sair da defensiva em que a Igreja Católica é colocada depois da Revolução Francesa. E ele é um Papa conservador, ele vai ficar no poder por muito tempo, ele é um Papa conservador e ele vai entrar, né, em disputa direta com tudo aquilo que era considerado moderno e secularizante, ou seja, que tirasse as pessoas da órbita da religião e as colocasse, né, dentro daquilo que ele considerava um círculo, né, de ideias mundanas. Então, o Papa vai proibir, né, em uma bula de 1864, que católicos possam ser maçons. E a ordem é o seguinte: qualquer católico que for maçom, ele deixa a maçonaria ou ele vai ser excomungado. A bula é de 64, mas ela não tinha entrado em efeito no Brasil, porque o imperador não queria. Dom Pedro II não era maçom, mas uma parte considerável das elites brasileiras era, tá? E não havia até então nenhuma incompatibilidade entre ser maçom e ser católico no Brasil e em outros lugares, tá? Então, assim, a rigor, o imperador não falava nada, ninguém cumpria e tudo bem, até porque havia vários padres que eram maçons também, e seguia assim. Mas Pio IX tem padres e bispos lá no Brasil que seguem as suas ideias. Ele é o Papa, afinal, né? E esses que seguem as ideias do Papa, eles eram chamados de ultramontanos, ou seja, que acreditavam que o poder acima dos poderes estava do outro lado dos montes, ou seja, estava com o Papa no Vaticano. Do outro lado dos montes, porque esse termo surge na França. Então, do outro lado dos Alpes, né, está de um lado a França, do outro a Itália. Mas muito bem. Ok, né? Ninguém cumpre, está tudo muito bem, mas nós vamos, né, ter o início da briga. Como é que começa a questão religiosa? Então, a bula já existia desde 1864, tá? Em 1872, o padre José Luiz de Almeida Martins faz um discurso na loja Grande Oriente do Vale do Lavradio, no Rio de Janeiro, em 3 de março de 1872, elogiando, né, a promulgação da lei do ventre livre. Lembrando que boa parte dos maçons defendia a abolição. Podia não ser agora, imediatamente, mas era a favor da abolição. Tá? O discurso do padre, né, vai se tornar assunto. E aí o bispo da cidade insiste que este padre deixe a maçonaria. Tá? Então, ele é padre, o Papa proibiu, se ele quiser continuar a ser padre, ele tem que largar a maçonaria. E o padre vai resistir, vai lá e ainda publica artigos em vários jornais, o seu discurso, e resiste. Aí ele vai ser suspenso das ordens sacras, então ele não pode mais rezar missa, ministrar nenhum sacramento. Isso daí vai fazer com que a maçonaria em peso no Brasil se sinta atacada e se una, né, contra essa bula e o bispo e quaisquer, né, religiosos que estivessem defendendo que a bula fosse cumprida no Brasil. Então, todos os jornais maçônicos ou que tinham, né,
maçons dentro da sua organização vão começar a publicar e começar uma guerra ao que eles chamavam de jesuitismos. Lembram que os jesuítas foram expulsos do Brasil? Lembram que a ordem jesuítica foi acusada lá atrás, no século XVIII, de interferir na política dos países, e por isso ela vai ser expulsa de vários lugares, vários países da Europa, vai ser expulsa do Brasil e depois vai ser suspensa? Então, o clima não era bom. Muito bem, a Igreja Católica, ou pelo menos os ultramontanos, não vão recuar. Tá? O bispo de Recife decide, por conta própria, fazer cumprir a bula papal na sua cidade. E vai negar aos maçons, inclusive, a extrema-unção. Então, tenta imaginar que para os maçons não era incompatível ser católico. E é muito importante para um católico, né, receber os sacramentos. Imagina o desespero disso. E aí o Senado e os deputados, a maioria são membros da maçonaria, vão vão se unir e ordenar a prisão do bispo de Recife. Pode mandar prender o bispo? Pode, porque a rigor, dentro do padroado, quem paga o salário do próprio bispo é o governo brasileiro. Tá? A igreja está numa relação meio estranha e meio amarrada com o Estado brasileiro. Então, primeiro vai ser preso o bispo de Recife, depois vai ser preso o bispo do Pará. Tá? E aí, ambos são transferidos para o Rio de Janeiro. A ação do governo, veja, né, da Câmara e do Senado juntos, né, vai gerar protestos do Vaticano, da Santa Sé, e também algumas questões dentro do próprio parlamento, deputados e senadores católicos, ultramontanos ou não, que não concordam com o que está sendo feito, consideram aquilo um desrespeito, e até temos uma micro-revolta. Essa micro-revolta já caiu em prova, tá? É uma micro-revolta chamada Revolta dos Quebra-Quilos, e ela é muito peculiar, ela é de 75, porque ela junta essa resistência à maçonaria, né? Ou seja, que a igreja, né, seja encurralada, ou seja, perseguida, a igreja católica, pelos maçons, mas também é uma revolta, por que do quebra-quilos? Porque finalmente tinha sido implantado no Brasil o sistema de pesos e medidas, aquele que foi inventado lá no final, né, no diretório, na época da Revolução Francesa. Então, passou a ser obrigatório, já tinha ordem, mas vai passar a ser obrigatório de verdade, que as pessoas abandonem os sistemas de pesos e medidas arcaicos, pataca, pé, légua, e adotem aquele que a gente usa hoje, quilo, metro e por aí vai, ok? Qual vai ser a saída do governo? Vai negociar com o Vaticano. Então, o gabinete que estava no poder vai ser derrubado, e era um gabinete formado somente por políticos maçons. Teremos um novo gabinete, este vai ter como primeiro-ministro, como presidente, o Duque de Caxias, e todo mundo vai ser anistiado, então os bispos vão ser soltos, vão ser anistiados, mas a Santa Sé vai ter o compromisso de não fazer o quê? Não exigir o cumprimento da bula no Brasil. Então, vai continuar como estava antes de 1872. Vocês entendem isso? A bula existia, não era cumprida, ninguém falava disso, o Vaticano está muito longe, mas aqui no Brasil, padres, né, bispos que estavam alinhados com o Papa vão querer fazer cumprir a bula, e aí começa a guerra. Quem ficou feliz com isso? Ninguém. Nem os religiosos alinhados com o Papa ficaram felizes, nem os maçons ficaram felizes, todo mundo acaba considerando que foi um pouco traído pelo imperador Dom Pedro II. E isso vai ser um problema. Por quê? Porque dentro da própria igreja, padres maçons principalmente, vão assumir cada vez mais publicamente as suas ideias republicanas. E do lado da igreja católica, alinhada com o Papa, eles também não vão se esforçar muito por apoiar o imperador. Durante a questão religiosa, a princesa Isabel chegou a escrever uma carta para o pai, uma carta que sobrou, pode ter havido outras, tá? Pedindo que o pai acatasse as ordens do Vaticano. Então, veja, a posição da princesa Isabel era de cumpra-se a bula. Ela escreve para o pai, não é nada público, é pessoal. Tá? Mas isso também, lembrem que pesou contra ela. Mas os maçons eles vão retaliar.
né, os políticos maçons. E qual vai ser a retaliação? Vai ser a Lei Saraiva, vai ser a reforma eleitoral. É assim que muitos historiadores leem a questão. Então, assim, termina a questão religiosa em 1875, em 1881 temos a reforma eleitoral. Essa reforma eleitoral traz uma série de mudanças. Lembra que a gente tinha eleitor de primeira e de segunda instância? Agora só tem um tipo de eleitor. E isso vai fazer com que a renda suba para 200 mil réis. Então, todo mundo é eleitor. Antes, quem tinha 100 mil réis votava em quem ia votar. Agora não. Então, o voto passa a ser direto e permanece censitário. A grande mudança, uma mudança que vai ser terrível, por assim dizer, é que analfabeto não vota. Se analfabeto não vota, o que acontece? A gente tinha, no censo anterior, 1.114.066 eleitores. Depois da reforma, nós teremos aproximadamente 145 mil eleitores. Porque juntava a exigência da renda e juntava a exigência de ser alfabetizado. E havia as exclusões, que a República vai manter, tá? Quem não podia votar? Praças, então soldados, cabos, taifeiros, sargentos, do Exército, da Armada, da Polícia e os funcionários públicos de baixa patente, de posto mais baixo. Tá? Quem também não podia votar? Religiosos sob voto de obediência. Esses impedimentos, alguns deles já estavam antes, né? Mas eles são mantidos e são ampliados. A maioria dos religiosos, absoluta, dos monges, frades, aqueles que viviam em conventos, eles sabiam ler e escrever, mas eles não podiam votar. Para você ter uma ideia. Muitos dos militares de baixa patente sabiam ler e escrever, mas não podiam votar. Até tinham a renda, mas não podiam votar. E aí, algo que é a tal da retaliação, vai ser criado o título eleitoral, né? E aí variava de província para província. 2 exemplos aqui. Mas olha só, por que uma retaliação à Igreja Católica? Porque antes só podiam votar os católicos. Só podiam ser eleitos os católicos. Agora, não é mais uma exigência. Então, nós vamos ter aí esse monopólio, né, deste setor da cidadania que estava na mão da Igreja Católica. A Igreja Católica perde. É uma retaliação? É sim. Tá? E também se cria uma exceção. Quem tivesse curso superior poderia votar. Aí a gente abre um outro flanco importante, né? Como a lei não falava que o sufrágio era masculino, ela estava muito mais preocupada em falar da renda, como na própria Constituição de 1824, havia já mulheres, porque tinha havido a reforma do ensino, permitindo que as mulheres pudessem ingressar nos cursos superiores, havia mulheres com curso superior, e algumas delas vão à justiça para poder votar. O caso mais notável é da dentista baiana Isabel de Matos Gilon. Ela morava no Rio Grande do Sul, mas ela era baiana, que vai requisitar o título eleitoral em 1885. Vai na justiça e vai ganhar o direito de votar. Tá? Ela vence na justiça, então ela entra na justiça em 1885, ela vence em 1887, mas aí veio a República, ela não pôde votar. Mas ela disse em entrevista que ela chegou a votar nas eleições locais, porque a República, a mesma coisa, a Constituição não vai falar nada do voto feminino, mas não permitiu que as mulheres votassem, nem aquelas que foram à justiça puderam votar. Tá? Outra retaliação contra a Igreja Católica vai ser a criação do registro civil. Todo o controle dos nascimentos, dos casamentos, dos óbitos, estava na mão das paróquias. Tá? Mesmo que não fosse obrigatório que você fosse católico, havia documentos que só a Igreja Católica podia emitir. Então, quem não era católico ficava meio que num limbo. Mas o governo, eu estou falando, o Legislativo, Câmara dos Deputados e o Senado, eles vão criar, né, e veja que foi o Partido Conservador, o registro civil. Não era obrigatório, tá? Era para atender o quê? Aqueles que não eram católicos e que quisessem registrar seus casamentos para que o Estado os reconhecesse, que quisessem registrar os nascimentos, tá? Já havia algo assim desde 1863,
Mas agora a lei, a coisa vai ser organizada e vai ser estabelecido para o país inteiro. A Igreja Católica também não gosta nada disso, porque ela perde o controle, um controle que era um controle secular da Igreja sobre nascimento, casamento e morte. Tá? Era obrigatório? Não era. Só vai ser obrigatório o casamento civil passa a ser mais importante, o registro civil passa a ser mais importante depois da proclamação da República. Ainda não. Mas percebem como a questão religiosa ela vai começar a trazer algumas limitações, né, à influência da Igreja Católica na vida pública brasileira? Então, ela é muito séria, ela é muito grave e todo mundo vai ficar decepcionado com o imperador. Tá? Positivismo. Já falamos de positivismo em outros momentos, quando a gente falou do pensamento social e político no século XIX. O positivismo é uma doutrina filosófica que surge na França, mas que vai ter uma influência muito grande no Brasil, principalmente nas academias militares brasileiras, né, onde muitos mestres vão trazer as ideias positivistas não somente aplicadas à ciência, razão, experimentação, método científico, mas também uma leitura da sociedade. Então, os positivistas acreditavam na evolução, que a sociedade deveria ir do melhor para o pior, defendiam a industrialização, defendiam a universalização da educação, defendiam que os melhores deveriam governar, então defendiam uma espécie de meritocracia. A meritocracia, a não ser que você considere que o rei, ou que a família do rei, ela é melhor por ser a família do rei, ela não faz parte da monarquia, senhores, não faz, tá? Porque a monarquia é hereditária, então o herdeiro não é o melhor filho ou filha, o herdeiro é sempre aquele que é o mais velho nas monarquias ocidentais. É assim que funciona. A não ser que você tire teu irmão para escanteio utilizando de algum subterfúgio, mas a regra é esta. Então, assim, todo positivista, por princípio, tendia a ser republicano. Tá? Ponto pacífico. E os positivistas, eles vão passar a ter grande influência dentro do Exército, na Escola da Praia Vermelha e outras escolas militares, principalmente da Praia Vermelha. Eles vão ter forte influência dentro do Partido Republicano, porque as ideias positivistas também penetram na educação de elite brasileira como um todo. A nossa bandeira, a gente sabe, ela tem um lema positivista: ordem e progresso. O lema completo era o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Eu brinco que faltou amor, mas você tenta imaginar, ia ser muito complicado botar esse lema todo na bandeira, né? Ia muito complicado. Tá? O que mais os positivistas defendiam? Separação entre igreja e Estado. Tá? Havia separação entre igreja e Estado durante o Império? Não. Havia o padroado. Olha a questão religiosa, olha essa confusão toda. Tá? As ideias positivistas, elas ajudam a formar também uma certa unidade dentro do oficialato brasileiro formado depois da Guerra do Paraguai, que é exatamente o pessoal que vai estar liderando a derrubada do Império. Ah, mas e o Marechal Deodoro? O Marechal Deodoro, ele é da geração antes da Guerra do Paraguai, mas o Marechal Deodoro, ele vai entrar nessa história por outros caminhos. Ele entra, mas não no movimento republicano orgânico, né? Ele não é um republicano como Floriano Peixoto, que é o segundo presidente, é republicano. É outra história, ele tem um outro caminho para ele. Mas, no geral, a figura máxima aí da liderança positivista no Brasil é o Benjamin Constant. Benjamin Constant, militar, engenheiro, professor da Escola Militar da Praia Vermelha e de outras escolas de elite brasileiras da época, tá? Fundador do Clube Militar. Então, o Clube Militar, que vai ser muito ativo na campanha abolicionista, na campanha republicana, vai ser fundado pelo Benjamin Constant. Ele era o líder daquilo que a gente chamava de jovens militares e que eram todos positivistas, tá? Então, ele é uma figura central dentro da proclamação da República. E chegamos à questão militar. A questão militar, ela tem várias fases, várias e várias fases. Vocês vão pegar aqui os slides e vão ler essas fases, porque os slides estão detalhando fase a fase com, né, questões aí que talvez na aula eu não possa
falar, porque senão isso vai se esticar muito. Mas muito bem, vamos lá. Antecedentes da questão militar. Na década de 1850, houve uma reforma dentro do Exército. Esta reforma ela vai permitir que ascendam aos postos superiores indivíduos que não pertenciam a famílias de tradição militar ou aristocrática. Então, o Exército passa a ser o caminho para muitas famílias de classe média, cujos filhos eram competentes para passar no concurso de admissão ou conseguir, né, uma vaga nas escolas militares superiores, para famílias, né, de regiões mais empobrecidas do Império, ainda que de famílias de grandes proprietários de terra, como o Nordeste, como o Sul do Brasil. Pensem aí, Floriano e Deodoro, os dois são alagoanos, os dois pertencem a essa aristocracia rural, que não é a aristocracia do café, tá? Que estão meio que à margem. Era muito mais caro mandar um filho estudar medicina, estudar direito, estudar engenharia e outra carreira, né, universitária, do que ir para as escolas do Exército. A Marinha, como é que ela fica nisso? A Marinha não foi reformada. A Marinha permanece um corpo de elite. A Marinha é muito mais elitista do que o próprio Exército. E, de uma certa maneira, vai permanecer assim, e nós vamos ver, ano que vem vocês vão ver Revolta da Chibata e outras coisas, tá? Depois da Guerra do Paraguai, o Exército sai com um sentido de corpo, de instituição. E vão começar a ser organizados os clubes e os institutos militares. Então, Benjamin Constant funda quê? O Clube Militar. Tá? O que detona a primeira fase, são 6 fases, da nossa questão militar? Tá? Muito bem. Nós vamos ter, em 1883, a reforma do Montepio Militar, que era o mais próximo que se tinha de uma previdência social dos militares. Não havia previdência social na época, mas era o que definia pensões para viúvas, órfãos, né, aposentadorias, as compensações dos militares. E aí, um tenente, né, coronel, que é o Antônio Sena Madureira. Sena Madureira, tá? Ele vai escrever para os jornais criticando essa medida do governo. Está falando de deputados e senadores. Tá? Militares podiam se manifestar nos jornais? Podiam. Não havia proibição. Não havia. Ele não está agindo contra a disciplina ao fazer isso. Tá? Militar durante o Império podia pertencer a partido político, podia escrever para jornal, podia se organizar em clubes, institutos sem prévia autorização. Isso tudo era permitido. Não havia problema. O Sena Madureira ele vai ser punido. A punição dele é ser transferido da escola da Praia Vermelha, que era o top, né, era a escola mais importante, para a escola de tiro de Realengo. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe o quão distante Realengo é do centro do Rio de Janeiro, ou, né, da Praia Vermelha. Mas muito bem, ok? Segundo incidente, também com Sena Madureira. Ele vai convidar o Dragão do Mar, o José Francisco do Nascimento, lembra? O da greve dos jangadeiros, no Ceará não se transporta mais escravos? Pois é, ele convida o Dragão do Mar para ser homenageado na escola de tiro de Realengo. Ele é um abolicionista, ele é militar, ele é abolicionista, ele é da geração da guerra. E aí o que acontece? Vai ser punido de novo. Punição, ser enviado para o Rio Grande do Sul. Então ele vai lá para o interior, para Rio Pardo, para o interior do Rio Grande do Sul. Vejam bem, a gente está em 84. A abolição vai ser em 88, tá? Os militares vão começar a publicar nos jornais protestos contra a punição, que já é a segunda punição do Sena Madureira. E aí o ministro da Guerra vai proibir que os militares publiquem na imprensa qualquer coisa em relação ao caso. É uma medida autoritária. Terceiro incidente é uma disputa aí entre 2 militares, um do Partido Liberal, outro do Partido Conservador. Tá? Quem começa a disputa? Então, é outro tenente-coronel, Cunha Matos, que vai denunciar um comandante de uma guarnição que era do Partido Conservador.
denuncia o sujeito por corrupção. E aí, os políticos do Partido Conservador começam a difamar o Cunha Matos. Como a gente pode, né? O que de pior se pode falar de um militar, né, naquele momento, que seria mais infamante? Vão acusá-lo de atos de covardia, de atos vis durante a Guerra do Paraguai. Esta ação vem junto, né, com uma ordem do ministro da Guerra para que ele fosse preso, porque ele vai reagir contra os ataques à sua honra, publicando em jornais, e também uma nova proibição, né, de que os militares pudessem falar na imprensa. O que vai acontecer depois do caso do Cunha Matos é que membros, né, militares de alta patente, né, daquela geração antes da guerra, que já eram generais durante a guerra, vão se posicionar de forma muito clara contra o que estava acontecendo. Então, um deles vai ser o Visconde de Pelotas, que era senador pelo Rio Grande do Sul, e o outro vai ser o Marechal Deodoro. Um é liberal, o outro conservador. Eles vão se manifestar de que maneira? Dizendo que a ofensa ao Cunha Matos era uma ofensa a todo o exército durante a Guerra do Paraguai, tá? Que aquilo que estava sendo divulgado não era verdade, tá? Aí a gente vai para o quarto incidente, está chegando, né, no fim. O quarto incidente é, de novo, o Sena Madureira, onde é que ele estava? No Rio Grande do Sul. E aí ele vai publicar um artigo no jornal, uma carta, comentando, um jornal republicano. Ele é abolicionista, agora está publicando um jornal republicano, chamado A Federação, criticando o que estavam fazendo com Cunha Matos. Aí o comandante do Exército, né, ou o vice-comandante do Exército, vai cobrar explicações do comandante, que também era presidente da província do Rio Grande do Sul na época, que era o Marechal Deodoro da Fonseca, e vai inquirir por que foi permitido que ele fizesse aquilo, né? E aí o Deodoro vai dizer que ele não fez, nada, né? Que ele não fez nada que pudesse ser contra a disciplina, que não havia proibição nenhuma sobre o caso, etc. e tal, e vai permitir, né, que o Sena Madureira seja homenageado no Rio Grande do Sul por militares que queriam prestar solidariedade a ele, e a mesma coisa aconteceu na Praia Vermelha, tá? Então aí é o Visconde de Pelotas e o Marechal Deodoro que se uniram nesse caso do Sena Madureira e do Cunha Matos. Bem, aí vem o presidente do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro do país, vai cobrar satisfações do Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca vai manter sua posição, né, de que nada, não houve nenhuma infração. O Marquês de Pelotas, tá, vai pressionar o presidente do Conselho de Ministros, dizendo que era um absurdo que os militares não pudessem falar na imprensa, que aquilo era contra a lei, que não havia nenhuma lei que os proibisse. Então a ordem vai ser suspensa, tá? Mas fica proibido reuniões de oficiais para discutir o assunto. Então vocês podem publicar na imprensa, mas vocês não podem se reunir nos seus clubes. Fecha tudo. Ninguém vai obedecer, tá? E o principal sujeito que puxa a resistência, quem é? É o Benjamin Constant. Há uma punição. O Marechal Deodoro é destituído do seu cargo no Rio Grande do Sul e o Sena Madureira vai renunciar ao seu comando em Rio Pardo, e os dois, em solidariedade ao Deodoro, que estaria sendo punido por causa dele, e os dois vão voltar no mesmo navio para o Rio de Janeiro. Vocês percebem agora que eu falei que o Deodoro da Fonseca está entrando nessa história por um outro caminho? Ele não é republicano, ele não é positivista, mas ele é militar e ele vai prestar solidariedade ao Sena Madureira e vai considerar determinadas ações do Conselho de Ministros, dos deputados, dos senadores, como um abuso. Tá? Muito bem, né? Está voltando lá o Deodoro junto com o Sena Madureira para o Rio de Janeiro,
E aí o presidente do Conselho de Ministros proíbe que os alunos da Praia Vermelha compareçam, né, ao desembarque, né, para fazer qualquer manifestação de solidariedade a ele. Quem presidia a escola da Praia Vermelha? Um dos irmãos do Deodoro da Fonseca, né, que não vai impedir que os estudantes compareçam e depois vai se demitir. Então, os estudantes vão. Aí a gente tem, né, o quinto incidente, tá, que é a repressão aos protestos dessa juventude militar, que são os alunos da Praia Vermelha, são os positivistas no final das contas, né? E o Deodoro da Fonseca, ele era amigo do imperador. Ele escreve ao imperador, escreve uma carta ao imperador pedindo que seja limpa a ficha de serviço do Cunha Matos, aquele que foi acusado de atos vis durante a Guerra do Paraguai, como vingança, e do Sena Madureira por conta das insurgências dele, né, que começaram como um caso de perseguição. E aí, né, as cartas que o Deodoro manda para o Dom Pedro II não são respondidas, tá? Então não é uma carta só, tá? E aí o ministro da Guerra, ele vai pessoalmente a Dom Pedro II e pede que o Deodoro da Fonseca fosse reformado, ou seja, aposenta esse homem que ele está dando problema. E Dom Pedro II, que não tinha respondido as cartas, não aceita reformar o Deodoro, e aí o ministro da Guerra se demite, tá? E aí estamos chegando ao final, né, da questão militar. O sexto incidente qual é? O novo ministro da Guerra fala, tudo bem, vocês querem que a ficha de vocês seja limpa? Sena Madureira e Cunha Matos. Vocês precisam pedir. E eles não vão pedir, né? Porque eles acreditam que eles não fizeram nada, né? Não são eles que têm que pedir, né? É o Estado que tem que fazer essa limpeza da ficha dos dois, tá? De novo, Deodoro escreve ao imperador, comunicando, né, essa situação, né? Pede perdão para alunos da Praia Vermelha, 50 alunos que tinham sido punidos. Qual é a punição? Transferência para a escola de tiro de Realengo. Isso atrasaria a formatura deles, porque os estudantes continuavam protestando, tá? E aí o desfecho do caso vai vir em abril de 1887. A gente está pertinho da Proclamação da República, estão vendo? Olha a data, Proclamação da República em 1889. O Visconde de Pelotas vem ao Rio de Janeiro, e ele e o Deodoro assinam um manifesto, tá? Esse manifesto, ele é em favor do Sena Madureira, em favor do Cunha Matos e em favor desses alunos da Escola da Praia Vermelha. E aí o Senado vai aprovar uma moção, tá? Pedindo que o Estado, que o governo, né, que o Executivo limpe a ficha do Sena Madureira e do Cunha Matos, tá? Aparentemente, não tem nada em relação aos alunos da Praia Vermelha, nisso eles não vão ceder. Mas, aparentemente, a questão militar estava resolvida. Estava resolvida? Não estava. Pensem aí no desgaste, nos rancores, que no meio disso tudo você tem a tentativa de promover a Guarda Nacional também, né, em detrimento do Exército. Você tem a questão lá do Exército servir de capitão do mato, que era algo que o Exército resistia. Então você tem tudo isso. E o Deodoro, ele não é reformado, mas ele vai ser punido do mesmo jeito. Qual vai ser a punição dele? Ele vai ser mandado para um novo comando. E para um novo comando é legal, né? Ele estava no Rio Grande do Sul, ele até era o governador, né? O presidente provisório da província. Sabe para onde ele vai ser mandado? Para o Mato Grosso. Ao longo das nossas aulas de atrás, a gente já falou, olha, o Mato Grosso, na ideia do Brasil daquela época, era o fim do mundo. É um comando que não é um comando importante para um militar, né, da estatura do Deodoro da Fonseca. Ele está sendo jogado para escanteio, ele está sendo jogado lá para um lugar que era um lugar quase esquecido, né? Poderia ser o Pará também, mas ele está no Mato Grosso, ok? Aqui a gente tem, né, os patronos da República, civis e militares. Então você tem 3 civis aqui, Marechal Deodoro da Fonseca, que a gente já entenderam como é que ele entra nessa história? Já entenderam, né? Ele não é republicano. O Floriano Peixoto, que é republicano. Quintino Bocaiúva, que é o cara que redigiu lá
o Manifesto Republicano do Rio de Janeiro. Lopes Trovão, que é o sujeito lá da Revolta dos Vinténs, republicano do Rio de Janeiro, daqueles bem radicais, é o cara que vai desenhar a primeira bandeira. O Rui Barbosa, que desenha a segunda bandeira, porque a primeira bandeira só durou 4 dias, né? O Rui Barbosa, baiano, diplomata, escritor, foi a mente por trás da reforma eleitoral, daquela reforma Saraiva, do projeto Saraiva. A mente por trás dessa reforma é o Rui Barbosa, que está ali, né? E o Benjamin Constant, que a gente já apresentou, líder da juventude militar, político também e positivista, né? Positivista radical. Muito bem, o imperador estava doente, tá? Dom Pedro II não era tão idoso quanto ele aparentava, não era, né? Mas ele trabalhava demais. Tem gente que acha que um monarca não trabalha, tá? Ele pode não trabalhar, não fazer trabalhos braçais no seu tipo de trabalho que as pessoas normalmente identificam como trabalho. Mas Dom Pedro II, além de cuidar pessoalmente, né, de uma série de questões de governo, estar informado sobre os assuntos de governo, e também buscava, porque aí era hobby dele, estar informado sobre as inovações científicas, sobre tudo que eram assuntos de relevância na sua época. Ele dormia muito pouco, tá? Ele descansava muito pouco. Ele foi uma criança obrigada desde os 5 anos a assumir publicamente uma função, né, de governante, ainda que ele não governasse, era regência, que joga sobre ele um peso. Então ele já parece velho quando ele era muito jovem. Fora isso, ele era diabético, ele tinha um gosto muito grande, gostava muito de doce. Então ele tem diabetes e tem outros probleminhas de saúde que vão se agravando com a idade, tá? Então, entre 1887 e 1888, Dom Pedro II estava muito doente, ele quase morreu, tá? Então, assim, ele quase morreu na sua viagem à Itália. Chegaram a chamar um padre para dar extrema-unção, e aí ele teve a melhora, e ele estava viajando pela Europa, ele melhorou, tá? E voltou para o Brasil. Então havia, né, até aqueles que esperavam que o imperador renunciasse para cuidar da sua saúde. Você não renunciou, não era essa a ideia. Enquanto isso, né, os jornais da época, desde o início da década de 1880, se esmeravam em mostrar o imperador como alguém alienado da realidade, distraído, um lunático, um velho dorminhoco. Então, o país passando por uma série de problemas e o imperador cochilando. Então, assim, há uma campanha pública contra a imagem do imperador, e essa campanha é muito eficaz naqueles meios que são os meios intelectualizados. Mas eu já falei para vocês que os jornais, eles circulavam também entre os mais pobres, né? Essas ideias chegavam, né? Essas imagens chegavam, tá? O imperador estava doente, né? A saúde, né? Esteve muito doente em 1887, 1888, e pouco antes da proclamação da República, ele vai sofrer uma tentativa de assassinato. Então, um jovem português, não era metido em política, era um sujeito desempregado, bem jovem, 20 anos, ele vai atirar no imperador. Quando o imperador está saindo do Teatro Santana, que hoje é o Teatro Carlos Gomes, fica na Praça Tiradentes, que é bem do lado do Largo de São Francisco, onde fica a Faculdade de Filosofia, Ciências Sociais e História do UFRJ, foi onde eu estudei, né? Bem pertinho, tudo ali bem no centro, perto do Real Gabinete Português de Leitura, que muita gente diz que é uma das bibliotecas mais bonitas do mundo. Se vocês forem ao Rio, visitem, vale a pena fazer uma visita. Mas muito bem, o rapaz erra, tá? Mas a notícia, né, de que tentaram matar o imperador vai se espalhar. O rapaz vai ser preso. Se vê que ele não está ligado a nenhum partido político, nem nada que valha. Ele queria muito mais a fama mesmo, né, ser lembrado. E Dom Pedro II vai perdoá-lo, não vai querer levar adiante qualquer punição mais séria, né? Porque tentar matar o imperador, um rei, é um crime que pode ser passível de morte. Mas não tinha pena de morte no Brasil, porque Dom Pedro tinha proibido a pena de morte, tá? Havia discussões sobre quando viria a República. Havia, né? Havia aqueles que defendiam que a República viria depois da morte de Dom Pedro II, que não seria respeitoso para com o imperador, que se dedicou sua vida inteira, né, ao Brasil,
que ele fosse derrubado do trono, tá? Então, muitos defendiam isso. Espera a morte de Dom Pedro, proclama-se a República. Entre os políticos, poucos apostavam de fato num terceiro reinado, né, que a princesa Isabel pudesse governar. Os republicanos brasileiros, né, eles admiravam particularmente dois países, né? Falei sobre isso com vocês. Quais países? Estados Unidos, que era o modelo máximo de república, e a Argentina, que depois do fim da Guerra Civil estava passando naquele momento por um período dourado de grande desenvolvimento econômico, social, de grande progresso, que os republicanos diziam, olha aí, é porque é uma república, tá? E um outro fator que empurra a república é a Lei Áurea. A Lei Áurea tirou o apoio dos fazendeiros do Vale do Paraíba. A gente já falou isso quando falou da questão da escravidão. E, por fim, o exército, principalmente os praças e o baixo oficialato, né, os jovens militares saídos da Praia Vermelha, tenentes, capitães, principalmente, eles eram majoritariamente republicanos. Tá? Mas muito bem. Estamos chegando já na proclamação da República. Então, em 1888, eu falei, Deodoro é mandado para o Mato Grosso. É uma promoção? Não, é um exílio. Ele vai ficar lá até meados de 1889, quando vem a nomeação do coronel, agora era coronel, antes ele era tenente-coronel, na questão militar, Cunha Matos, né? Aquele lá, né, da ficha que tinha que ter sido limpa, que foi acusado de ter agido de forma vil, né, covarde na Guerra do Paraguai. Então, o Cunha Matos ele vai ser colocado como presidente da província do Mato Grosso. Deodoro é marechal, ele não pode obedecer ordens de um coronel, então ele vai argumentar problemas de saúde. E ele realmente estava doente, ele não estava com ele já não era jovem, já era idoso, ele não estava com uma boa saúde. Ele volta para o Rio de Janeiro e a casa dele começa a virar point, né, de reuniões republicanas. Não que ele seja republicano, ele começa a receber visitas, sabe? Ele está doente, é uma pessoa importante, nos apoiou durante a questão militar. Vamos visitar, né, o Marechal Deodoro. Então, Marechal Deodoro vai receber visitas tanto de civis, então, os políticos do Partido Republicano Paulista, né, que são pessoas importantes, fazendeiros, mas também desses jovens oficiais, jovem aí o Benjamin Constant principalmente, né, que já não é tão jovem, mas ele está ligado a esse grupo, é o líder desse grupo, dos positivistas republicanos, que vão visitar o Deodoro, né, e essas reuniões, essas visitas, elas não vão passar despercebidas pelos ministros e pelo presidente, né, do que seria o Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, que era o Visconde de Ouro Preto. Tá? E aí, esses sujeitos que estão interessados em fazer república começam a espalhar boatos. Quais boatos? Né? Que o exército seria rebaixado, que a Guarda Nacional seria fortalecida ainda mais. Como já havia, né, tentativas anteriores de promover a Guarda Nacional, eram boatos que têm algum pezinho na verdade. Sabe aquele termo que é muito comum hoje em dia, chamado fake news? Então, a fake news normalmente ela tem um pedacinho de verdade e um monte de mentira. Isso não foi inventado hoje, só que a gente não chamava de fake news, não havia esse termo popular. Eram mentiras mesmo, não eram boatos falsos, era fofoquinha. Mas, vamos lá. A Guarda Nacional vai ser fortalecida, a Marinha vai ser fortalecida, porque a Marinha era monarquista em sua maioria absoluta, com a presença inclusive de muitos oficiais que eram portugueses, não eram nem brasileiros, tá? E um outro boato muito forte é que o clube militar seria fechado, que o Benjamin Constant e o Deodoro seriam presos, tá? Na véspera do 15 de novembro, um oficial, né, que era o Solon Ribeiro, talvez vocês já tenham ouvido falar dos sertões, eu acho que vocês estudaram, isso foi trazido para o conteúdo do segundo ano, porque antes era coisa do terceiro ano, né?
Os Sertões, né, que vai falar de Canudos, né, do Euclides da Cunha. Ele é o sogro do Euclides da Cunha, né? Ele era um desses militares positivistas. E aqui, né, é uma coletânea de alguns tweets do Laurentino Gomes. Laurentino Gomes, que é o autor, né, de uma série de livros. Ele é um jornalista, ele não é historiador, nem diz que é historiador, mas ele é um jornalista muito competente em fazer livros de história que sejam acessíveis ao grande público. Então ele bota uma bibliografia enorme no final, dizendo, olha só, se você quiser se aprofundar, você vai atrás desses livros aqui que foram escritos por historiadores. Ele está, na verdade, tentando traduzir para o público mais amplo aquilo que os historiadores escrevem muito mais para um público especializado. Então, Laurentino Gomes fez esses 3 tweets lá em 2018. Eu vou ler para vocês. No dia 14 de novembro de 1889, uma série de rumores foram plantados de forma proposital na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, que na época funcionava como uma espécie de Twitter ou WhatsApp de hoje, pelo Major Frederico Solon Sampaio Ribeiro, futuro sogro do escritor Euclides da Cunha. Os boatos diziam que o governo do Visconde de Ouro Preto, primeiro-ministro do imperador Pedro II, decidira prender o Marechal Deodoro da Fonseca e as principais lideranças do movimento republicano. O objetivo, obviamente, era indispor os militares contra as autoridades imperiais. E, de fato, foi o que aconteceu. Da Rua do Ouvidor, o boato rapidamente chegou aos quartéis e colocou em andamento a máquina da revolução que derrubou a monarquia na madrugada de 15 de 11 de 1889. Não usaria o termo revolução. Revolução implica em mudanças profundas. E como vocês verão no ano que vem, não houve mudanças profundas na sociedade, houve uma mudança de regime, mas grandes alterações, talvez salvo o Estado laico, que o Estado foi laico de verdade nesse momento. Primeiro momento da República, nada foi feito. Mas veja, estes boatos, eles não criam um sentimento. O sentimento contra a monarquia já estava devidamente plantado, principalmente entre setores militares e alguns setores civis. É aquilo que eu falei para vocês. Para os fazendeiros do Oeste Paulista, eles já tinham o poder econômico. Por que não tomar o poder político? Por que não presidirem a nação? Por que, afinal? Por que esperar, né? Então, nós vamos ter, no dia 15 de novembro de 1889, a proclamação da República, que pode ser lido como um golpe civil-militar. Estou enfatizando civil-militar por quê? Porque a gente não pode descartar a importância dos republicanos civis, sejam os do Rio de Janeiro, aqueles mais engajados, Lopes Trovão, Quintino Bocaiúva, seja o pessoal do Oeste Paulista, que também estava lá, tá? E aí tem uma frase que se tornou famosa à época. O povo assistiu bestializado, ou seja, sem voz, sem ter o que dizer, a proclamação da República. Começou no Rio de Janeiro, mas você já tinha, né, muita gente alinhada para isso. Veja, havia um forte apelo popular em relação à República? Não havia, mas entre as elites havia já a ideia que a República era o caminho. Não precisava ter sido ali, podia se esperar Dom Pedro II morrer, mas a monarquia estava condenada a terminar. Aqui do lado, né, uma charge do jornal satírico O Mequetrefe, ali está todos, né, os grandes republicanos da época. À frente aqui o José do Patrocínio, que foi o fundador da Guarda Negra, que foi criada para defender a princesa Isabel, inclusive militar, né, por um terceiro reinado, e ela como imperatriz. Aqui do lado, a primeira bandeira. Olhem para a bandeira, vocês veem que é a bandeira dos Estados Unidos, inclusive com 13 listras, em memória das 13 colônias norte-americanas. Mas ali, né, o retângulo, é um quadrado, na verdade. O quadrado, ele não é azul, ele é negro, né? Essa bandeira foi desenhada pelo Lopes Trovão e foi hasteada pelo José do Patrocínio, no próprio 15 de novembro. Tá? Esta bandeira ela tinha um triângulo negro em memória da importância dos negros para a composição do Brasil. Esse
quadrado negro depois foi substituído na bandeira que o Rui Barbosa vai desenhar e que vai se tornar a bandeira por algum tempo. 4 dias depois, ele vira azul, tá? O Deodoro sabia que estava proclamando a República? Há quem ache que não, que ele pensava, no primeiro momento, que eles iam derrubar o gabinete Ouro Preto, porque ele mesmo teria acreditado que queriam mandar prender. Então não há consenso de que ele ativamente proclamou a República sabendo, né, que era efetivamente uma mudança de regime. Agora os outros que estavam com ele sabiam o que estavam fazendo. E quem estava protegendo o prédio onde se reuniu o gabinete era o Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, segundo presidente do Brasil, ele era republicano, ele era positivista e ele recebe ordem de atirar naqueles que estão chegando e ele se recusa e vai dizer: não estamos mais na guerra do Paraguai, brasileiros não matam brasileiros. Então, assim, ainda que o Deodoro não fosse um republicano de fato, ele vai se tornar a liderança por conta do papel dele na questão militar. Entendam isso, ele teve um papel muito importante na defesa de militares que eram abolicionistas, eram republicanos, estavam sendo perseguidos e por isso ele era um símbolo de união deste exército, porque nem todo mundo no exército era republicano, certo? Ao mesmo tempo, o pessoal de São Paulo esperava o quê? Fizemos a República, logo estaremos no poder. Não vai ser tão rápido assim, mas isso é assunto do terceiro ano. E a família imperial? Né? A família imperial estava praticamente toda no Rio de Janeiro, menos os filhos da princesa Isabel, que estavam em Petrópolis. Tá? Havia republicanos que queriam que a família imperial partisse imediatamente, sem os meninos, e a princesa Isabel disse que sem os filhos ela não iria. Tá? Não houve reação. Tá? Quando começa, na verdade, sim, quando começa o movimento, eles estavam em Petrópolis. A única que parece ter percebido que alguma coisa realmente grande estava acontecendo foi a imperatriz Teresa Cristina, inclusive por ter mandado buscar, né, joias e outras coisas que poderiam ser importantes para a família naquele momento. Eles vêm para o Rio de Janeiro, deixam os 3 meninos em Petrópolis e aí querem mandá-los embora imediatamente. A princesa Isabel bate o pé dizendo que não vai sem os filhos. Mandam vir os meninos e 17 de novembro, 3 horas da manhã, eles são mandados para a Europa. Tá? Dom Pedro II não queria partir de madrugada, ele dizia que não era fugitivo, etc., mas ele vai ser obrigado a partir. Qual era o medo? Era o medo de uma comoção popular, de que aí nesse momento da expulsão do imperador e da princesa Isabel, enfim, houvesse protestos, a Guarda Negra principalmente aparecesse para resistir, para causar algum tumulto. E aí os monarquistas e os populares, que até aquele momento estavam meio calados, eles se manifestassem. O fato é que não houve tentativa de resistência, nem de retomada de poder. O imperador decide que não vai estimular de forma nenhuma uma guerra civil. Ele parte para a Europa, vai falecer lá, e até 1920 nenhum membro da família imperial poderia voltar ao Brasil. O segundo neto dele, né, de Dom Pedro II, ele era oficial da Marinha Brasileira nesse momento, e ele vai ser deixado no primeiro porto, né, o rapaz vai ser desembarcado. Há até hoje gente que trata, né, Dom Pedro como se ele fosse um estrangeiro. Ele era um príncipe brasileiro, era nascido no Brasil, ele viveu no Brasil, né, e no final das contas, né, a queda do império e a expulsão, né, da família imperial numa tomada de poder, numa mudança de regime que não necessariamente foi motivada por um grande apoio popular, mas a República era apoiada, havia todos os antecedentes, tudo aquilo que a gente falou até agora. E a partir daí, o Brasil é uma república, como são repúblicas todos os países da América. Então, é isso. E tchau, tchau para vocês.